Olá, colega médico, colega médica! Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e o tema desse episódio é os primeiros passos da abordagem integrativa no consultório médico. E esse é para o médico que quer começar a usar a prática integrativa, mas não sabe como começar. A gente vai falar um pouco primeiro o que é essa abordagem integrativa. Existem muitas ideias, né, de pessoas pensando, isso é alternativo, é aquilo holístico, aquilo tem evidência, não funciona, não funciona. E a gente vai trazer um pouco disso aqui para você entender como fazer uma abordagem integrativa dentro do seu consultório médico de uma maneira ética, de uma maneira segura e que possa realmente ajudar o seu paciente como um todo, né? A gente vê realmente a saúde além da doença. E o que é essa tal de abordagem integrativa, saúde integrativa, prática integrativa? É uma abordagem, tá? Então, primeiro, não é uma especialidade médica e não é uma especialidade de nenhum outro tipo de profissão, mas é uma abordagem em que tem essa visão da pessoa como um todo. Existe uma parceria entre o médico e o paciente, que agora já não é tão paciente, né? Quando a gente costuma perceber, né, de às vezes achar que o paciente está lá apenas para ouvir o que você tem de recomendação, mas agora o paciente é o que a gente chama de um paciente agente, né, uma pessoa agente, que tem essa parceria com o profissional, com o médico, e que pode ter também a abordagem interdisciplinar com outros profissionais de saúde, e considera todas as terapias convencionais e complementares. Por isso que é importante saber que na abordagem integrativa a gente não vai negar aquilo que a gente tem de tratamento convencional. Pelo contrário, a gente inclui o convencional e agora a gente está agregando outras abordagens também que possam ajudar o nosso paciente. Afinal, cada pessoa é única e a gente precisa pensar qual que é a necessidade daquela pessoa e quais são as possibilidades que essa pessoa tem para poder se cuidar de uma maneira melhor, para trazer esse cuidado de uma maneira melhor. E também é embasado em evidência. Quando a gente pensa na abordagem integrativa, a gente não está falando de coisas alternativas que não têm evidência. Na verdade, existem muitas práticas que têm evidência, não é todas, tá, que existe evidência e as que tem, às vezes tem uma limitação. Então eu preciso ser sincera com você que existe ainda um caminho que a gente precisa percorrer para poder trazer maior embasamento para pensar qual que é a real indicação ou não e até a gente ressignificar. Será que faz sentido eu falar que tem indicação quando eu estou falando na saúde e não no sintoma e não na doença? Isso é uma coisa para a gente levar em questão também. E a abordagem integrativa, ela envolve não só as terapias, mas também estilo de vida. Por isso que a gente pensar na alimentação, na atividade física, no sono, no estresse, tudo isso faz parte da abordagem integrativa. E tem o foco na saúde e na cura. E quando a gente fala cura, existe uma palavra em inglês que talvez fale um pouco melhor o que significa essa cura. Porque quando a gente fala cura em português, parece que a gente está querendo dizer de não vai ter mais doença, que sumiu, né, do corpo da pessoa. Na verdade, a cura nesse caso está relacionada com o que em inglês se chama healing. Healing é um processo de cura, é algo que você traz esse movimento, né, de autorregulação interna, e nós temos diversos sistemas do corpo, sistema imunológico, endócrino, cardiovascular, enfim, neurológico. A gente tem diversos sistemas do nosso corpo que eles sabem trabalhar para poder trazer esse nosso cuidado, trazer o que a gente precisa para aquele momento. Quando a gente tem, por exemplo, uma infecção, não é o sistema imunológico que vai lá e vai atrás para poder lidar com essa infecção?
É a mesma coisa que a gente está pensando aqui, mas agora a gente está lidando não só com uma doença aguda, como por exemplo uma infecção, mas agora a gente está pensando em condições crônicas. A gente está pensando na pessoa, promoção de saúde, não necessariamente na doença. E por isso que esse processo de cura, ele não tem nada de esotérico, tá? Ele é algo pra gente integrar todos os nossos sistemas do corpo e também lembrar que tem coisas que não são tão orgânicas assim, né? Que tem muitos componentes psíquicos, né? Que a gente precisa ter de relacionamentos, né? De relações, né? Entre as pessoas e que isso influencia na nossa vida também, influencia na nossa saúde. Então, tudo isso vai fazer parte desse processo de cuidado da saúde, nesse foco da saúde. Então, essa que é a abordagem integrativa. E o que não é abordagem integrativa? O que não é? Alternativo, tá? Por quê? Porque medicina alternativa, terapias alternativas, por mais que muitas pessoas ainda usem esse termo hoje, tá tudo bem que às vezes a gente quer falar um termo mais leigo, né? Que a pessoa queira, né, trazer essa proximidade com a linguagem das outras pessoas, mas a gente já está tendo um desuso desse termo quando a gente está falando da abordagem integrativa séria, daquela abordagem que realmente traz essa visão da pessoa no seu todo e que considera todas as terapias convencionais e complementares. E por quê? Terapia alternativa é tudo que você usa em detrimento do convencional. Quer dizer, é quando você deixa de usar o convencional e agora você está usando alguma terapia alternativa. É uma pessoa que às vezes está com um tratamento de um câncer, fazendo uma quimioterapia, tem indicação de fazer a quimioterapia, mas deixa de fazer para poder usar alguma erva, algum chá, ou fazer qualquer outro tipo de terapia alternativa. Isso não é abordagem integrativa. Isso a gente não recomenda, isso não é ético, isso não é seguro, não é profissional. Por isso que a terapia alternativa não é a abordagem integrativa que a gente está falando aqui, tá? A gente não vai excluir a abordagem convencional. A gente vai agregar aquilo que tem segurança, aquilo que a gente vai trazer algo a mais para trazer para os nossos pacientes. O que não é abordagem integrativa também? Não é uma especialidade médica, tá? Não é uma especialidade médica, não é uma especialidade de qualquer outra profissão, porque é uma abordagem. Por isso que você, médico, eu vou começar a fazer a saúde integrativa. Eu posso colocar, sou especialista em medicina integrativa? Não, não pode, tá? Então, primeiros passos que a gente está falando aqui na abordagem integrativa, primeiro passo é a gente dar nome aos bois, né? E saber como a gente vai se posicionar. E aí você não vai se posicionar sendo um especialista em medicina integrativa, porque não existe essa especialidade médica, tá? E não existe essa especialidade também de outras profissões. Mas é uma abordagem, tá? Você pode sim, como médico, usar a abordagem, usar as práticas integrativas dentro do seu consultório, tendo, né, toda essa segurança, indicação, fazendo essa parceria também com o paciente, para poder ver o que ele precisa naquele momento. A abordagem integrativa não é um cardápio de práticas, não é algo que você vá, olha, eu tenho aqui, eu ofereço meditação, yoga, reiki, massagem, enfim, coloca um monte de práticas, escolhe aí qual que você quer. Claro, se você está dentro de um centro, né, em algum outro lugar que ofereça práticas, às vezes possa até fazer sentido, mas quando a gente está falando uma abordagem integrativa em saúde, quando a gente está falando dessa abordagem integrativa dentro de um consultório médico, a gente não pode abrir assim como se fosse um cardápio de coisas. Assim como a gente não oferece assim, olha, chega o paciente, quer tratar, por exemplo, a pressão alta com você, você fala assim, olha, tem esse cardápio de todas as coisas que você pode fazer para tratar a sua hipertensão. E aí, qual que você quer? Se fosse assim, era só ele procura no Google, né? Quando o paciente está procurando você como médico na abordagem integrativa, ele está procurando você para
pensar, fazer um diagnóstico correto, para ter a indicação de quais são as práticas que são mais adequadas. E por isso que não dá pra gente pensar que a abordagem integrativa dentro do consultório médico é um cardápio de práticas que você vai dar. Na verdade, você vai fazer sua consulta, fazer anamnese, exame físico, pedir exame se for necessário, prescrever alguma medicação se for necessário, e vai ter essa decisão compartilhada com o paciente para ver, bom, todas as possibilidades que a gente tem de abordagem nesse caso. E aí a gente faz uma decisão compartilhada para isso. Por exemplo, você está fazendo um tratamento de uma paciente na menopausa. E aí você faz todo o diagnóstico, vê risco cardiovascular, vê questão de osteoporose, enfim, vê toda a parte de sintomas de menopausa mesmo, se tem fogachos, insônia, libido, enfim. Você faz essa avaliação da pessoa como um todo. E aí você vê, tem indicação de fazer essa medicação ou não, pedir tal exame, vou fazer reposição hormonal, né? E a gente sabe que tem algumas mulheres que têm contraindicação, por exemplo, de usar reposição hormonal. Ou que não tem uma indicação de fazer a reposição hormonal. Ou mesmo se está usando a reposição hormonal, independente. Você pode também, olha, faz parte dentro da abordagem do cuidado da mulher na menopausa, cuidar do estilo de vida, cuidar da alimentação, da atividade física, fazer medidas comportamentais para, por exemplo, ajudar na higiene do sono, para poder dormir melhor. Você pensar na gestão de estresse, todos os sintomas, né? Inclusive pensando das evidências que existem em práticas na menopausa, que esse exemplo que eu dei agora, as principais práticas que têm evidência é em relação à gestão de estresse, para que diminua essa angústia que a mulher tem em relação aos seus sintomas, em relação à percepção sobre o seu envelhecimento, as mudanças afetivas e sociais que acontecem naturais nessa fase da mulher. Às vezes o filho está saindo de casa, você começa a ter também problemas de falta de energia, de disposição. E muitas das práticas que são indicadas, por exemplo, né, práticas integrativas que são indicadas para a mulher na menopausa, tem esse posicionamento para aliviar, por exemplo, alguns sintomas e trazer esse maior conforto, manter mais ativa, se manter com mais bem-estar, às vezes mudar alguma coisa no sono, porque isso já vai dar uma reserva maior durante o dia. Você começa a ver a amplitude, né, de possibilidades dessa abordagem integrativa, e que quando você considera a pessoa primeiro, vai fazer muito mais a diferença do que você simplesmente ter uma prática e querer encaixar essa prática a todo custo naquela pessoa porque é aquela prática que você sabe fazer. For pensar, por exemplo, eu faço acupuntura e todo mundo que chegasse no meu consultório falasse que a solução é fazer acupuntura, aí tem algum problema, porque nem todo mundo tem indicação de fazer acupuntura, né? E nem por mais que é possível que a acupuntura seja feita em diversas ocasiões e que tem muitas indicações, e aqui, claro, né, eu tenho esse viés, né, de achar, né, mesmo que a acupuntura tem um grande benefício, mas eu não vou indicar para 100% dos meus pacientes, ou mesmo quando for indicado, pode fazer essa decisão compartilhada com o paciente. Por isso que a gente tem que sempre contextualizar, tá? Um dos pontos mais importantes quando está pensando na abordagem integrativa é contextualizar. E aí, a gente também pode ter algum medo, assim, mas eu vou começar a prática integrativa no meu consultório médico. Mas não é charlatanismo, né? Tem medo, né? Tem muita gente que tem medo. A verdade é que tem muito profissional que tem esse viés de ter, às vezes, um comportamento duvidoso, né? E de poder trazer isso para os outros profissionais também, né? Meio que queima o filme aqui da gente que faz a abordagem integrativa de uma maneira séria. E por isso que é importante você saber com segurança como começar a fazer a prática integrativa de uma maneira séria dentro do seu consultório
e que eduque os pacientes para isso também, para que os pacientes eles tenham noção do que você faz e de que isso é algo que vai agregar dentro da sua abordagem, dentro do seu consultório. Por exemplo, eu já recebi, às vezes, paciente que tem uma ideia errada do que pode ser essa abordagem integrativa. E fala, e já cheguei paciente que chegou e falou assim, cheguei aqui, né, porque eu vi que você faz essa abordagem e tal, legal, porque na verdade eu quero deixar de tomar os remédios, né, e eu quero só tomar uma coisa natural. E ela estava tomando muitas medicações que ela não achava que era medicação, mas é suplemento vitamínico, óleo essencial, chás, ervas. Então tudo isso tem um efeito orgânico, né? Que a gente tem efeito colateral também. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, já estava com alteração inclusive de exame de função hepática, de função renal, por conta dessa interação medicamentosa que ela não tinha ainda conhecimento. Então, cabe a nós também capacitar o nosso paciente e educar para que a pessoa saiba o que realmente tem maior segurança ou não. Na hora que você vai falar assim, mas é uma vitamina não tem problema nenhum. Tem sim, né? Tem efeito colateral, né? Muitas pessoas usando aí, por exemplo, vitamina D ao monte, né? Vitamina D é muito importante e muitas pessoas precisam realmente repor, mas tem uma dose para você repor, tem um jeito para você repor, tem uma indicação para você repor a vitamina D e não é assim aleatoriamente, né? E se você está assistindo Eli, né, não vou saber seu nome, tá? Mas que tem o login do questão do médico, Vinícius. Se tiverem alguma dúvida ou comentário, podem falar. Por que ter a abordagem integrativa dentro do seu consultório médico pode ser uma grande oportunidade, tanto para você quanto para os seus pacientes também? Quando a gente pensa nessa abordagem de ver a pessoa como um todo, você criar essa parceria com o seu paciente, claro, se esse também foi o seu perfil, né, como médico, tem muito mais realização, né? Porque você começa a ter maior conexão com o seu paciente, você começa a realmente ver a pessoa e não só a doença. Isso traz esse novo significado para a nossa profissão como médico, né? Quando a gente vai pensar na nossa atuação como médico, ter essa realização, de ter esse cuidado da pessoa que vai além da doença, traz essa humanização. Isso é muito bom para nós, né? Para a gente se sentir realizado, o paciente também se sente escutado, o paciente sente que está num lugar diferente. Ele sente que está num lugar que, assim, eu tenho paciente que fala assim, nossa, eu nunca teve alguém, né, algum profissional, algum médico que realmente escutou, né, que não ficou só prescrevendo, mas que a escuta dentro da consulta, ela é também terapêutica, né? Você não vai, claro, fazer uma terapia, né, quando aí é outra coisa pro psicólogo fazer, mas uma escuta dentro da sua consulta é algo que traz uma validação para aquela pessoa que está lá, traz esse cuidado, traz essa visão que a pessoa sente também o benefício. Porque existe muito isso assim de paciente achar que o benefício do tratamento às vezes está no tomar a medicação, né, de fazer algum exame. Mas o benefício do tratamento, ele também precisa começar nessa relação médico-paciente, na consulta, durante essa visita que você está fazendo, essa visita médica que você está fazendo com o paciente. Isso também faz parte do tratamento. E aí, por isso que a gente precisa ter isso, tanto para trazer essa maior conexão, isso traz maior resultado. Por quê? Porque o paciente vai ter a maior adesão, a gente tem... Usando a prática integrativa, é uma forma da gente aumentar a adesão do paciente. É a forma da gente procurar
todas as possíveis causas e fatores associados àquela doença, àquela condição que aquele paciente está passando. E quando a gente tem essa visão, fica muito mais sustentável. Não é simplesmente um remédio que você dá para aquele momento, naquela hora, mas e aí? Né? Quando a gente está pensando em uma condição crônica, em uma doença crônica, em uma promoção de saúde, não é algo pontual. Você vai precisar fazer isso, manter esse cuidado ao longo da vida. E além disso, você ter a abordagem integrativa dentro do seu consultório médico é um diferencial. Afinal, tudo isso que a gente conversou agora, infelizmente, né, na verdade, a gente está aqui justamente para multiplicar, para que mais médicos e mais pessoas possam ter esse acesso, né, de um cuidado diferenciado. Mas hoje a gente tem muitos lugares, muitos serviços que ainda não dão condições, por exemplo, para o médico fazer essa abordagem mais humanizada, fazer essa abordagem que considera todas as possibilidades aí de terapias. E quando você traz esse diferencial dentro da sua consulta, isso ajuda para adaptar na realidade do seu paciente. Afinal, não tem um único jeito de se cuidar. Existem muitas maneiras da gente trazer esse cuidado para o nosso paciente. E aí, quando você usa essa prática integrativa, né, essa abordagem integrativa dentro do seu consultório, você abre um leque de possibilidades que te ajudam a flexibilizar a conduta para você adaptar para a realidade daquele paciente. Tá bom, eu sei que a recomendação é, por exemplo, fazer 150 minutos de atividade física aeróbica por semana com intensidade moderada. Isso daí é a recomendação. Agora eu quero ver você passar isso para o seu paciente, né? Ele primeiro vai falar, né? O que isso significa? Quero ver do ponto de vista prático, o que é uma intensidade moderada, né? Que tipo de prática que eu posso fazer que tem esse benefício que está dizendo? E aí você pode falar assim, é você fazer uma caminhada que você anda mais rápido e que deixa um pouquinho ofegante. Então, por exemplo, isso é uma forma de dizer. Aí a pessoa vai poder falar assim, mas não gosto de caminhada, eu não consigo, eu não tenho horário para fazer isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar a prática integrativa, usar essa abordagem e pensar, bom, pensando na intenção por trás dessa recomendação de atividade física, o que a gente poderia fazer de outras possibilidades que se encaixe na rotina da pessoa, que se encaixe na cultura da pessoa, que se encaixe dentro do contexto, né, do que a pessoa gosta, das pessoas que estão no dia a dia dela. Será que pode fazer uma dança? Será que pode fazer? É a mesma coisa? Se eu trocar, por exemplo, essa caminhada por um exercício com yoga, é a mesma coisa? Tem o mesmo benefício? Fazer, por exemplo, uma prática de pilates, é a mesma coisa? São tipos de exercícios diferentes. E aí você vai adaptando e flexibilizando. Olha, por exemplo, numa prática com a parte física, né, do yoga, a gente tem os asanas, por exemplo, que são as posições. A gente trabalha alongamento, né, flexibilidade, tem um pouco de trabalho de força. Agora, não tem muito trabalho aeróbico, mas tem um trabalho de equilíbrio, que em outros tipos de atividade física não tem. E no yoga trabalha bastante essa questão de equilíbrio. Tai Chi trabalha equilíbrio também, mas aí já não trabalha tanto assim essa parte de aeróbico e também de força. Aí a gente vai pensar então no Pilates. O Pilates trabalha um pouquinho mais de força, também flexibilidade. Então, quando você pensa nessas possibilidades, só que aí dentro da sua conduta médica, você vai pensar, se a paciente está precisando mais, né? Tem uma osteoporose e tem uma indicação, por exemplo, de fazer exercício resistido, né? Exercício de força e exercício de equilíbrio são dos principais que precisa fazer pensando na osteoporose. Quais são os tipos de atividade, né, de práticas que a pessoa pode fazer que vai dar esses benefícios? Então você pensa que a partir da indicação médica em relação à condição crônica que a pessoa tem, você pensa nesse leque de possibilidades, né, dentro das práticas integrativas, e aí você consegue direcionar de uma maneira muito mais assertiva essa conduta para o paciente.
Quer dizer, não é um cardápio de práticas como você bem percebeu, porque você está usando a sua conduta médica, né, o seu lado, né, de trazer esse diagnóstico, de quais são as recomendações, e aí poder indicar para o paciente. E lembrar que dentro da abordagem integrativa, ela já é interdisciplinar. Então, o médico, ele também não fica só nessa posição de que vai ser o único profissional que vai cuidar do paciente. Na verdade, você vai pensar, talvez seja melhor fazer um acompanhamento com psicólogo, um educador físico, que vai indicar com muito mais propriedade alguns exercícios físicos e que vai direcionar mais. Por isso que essa abordagem interdisciplinar faz parte da abordagem integrativa, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguma dúvida. Vamos pensar do ponto de vista prático. Como que a gente vai colocar essa abordagem integrativa dentro de uma consulta médica? A gente deu alguns exemplos aqui, de, por exemplo, você indicar alguma prática para a pessoa fazer, encaminhar para algum profissional, fazer a escuta durante a consulta. E aí a gente pode pensar em outras possibilidades, como, por exemplo, que tal fazer uma amostra de uma pequena prática durante a sua consulta? Eu comecei a perceber, quando eu comecei a usar isso dentro da minha prática, que faz muita diferença. Porque uma coisa é você falar para o paciente, olha, é importante fazer essa gestão de estresse, né? Porque quando você fica mais estressado, acaba descontando às vezes na alimentação, dorme menos, enfim, isso acaba aumentando a pressão, descontrolando o diabetes, enfim. Então você tem toda essa questão, mas é muito diferente, a pessoa às vezes nunca fez, ou até fez, mas não sabe como fazer isso nesse momento agora, porque quando ela fez ela tinha tempo e agora não tem, enfim. E aí você pode fazer uma pequena amostra durante a consulta, uma pequena prática de uma respiração, por exemplo, fazer uma prática assim de 1 minuto, 3 minutos. Vamos fazer agora, a gente vê como você se sente? E aí a gente primeiro vê se você está fazendo essa prática de uma maneira correta, né, de uma maneira que vai te trazer esse benefício. E além disso você experimenta, tá? Se você achar que não faz sentido, tá tudo bem, a gente vê. E aí você pode, por exemplo, vou então fazer a prática de uma respiração abdominal, que é uma respiração que se usa bastante para poder fazer uma gestão de estresse, para poder trazer esse controle de ansiedade. E aí você faz durante a consulta, coloca a mão no peito, na barriga, respira, né, faz junto da pessoa, faz esse treino com a pessoa. E aí ela viu e falou, nossa, né, eu gosto às vezes de, enquanto está fazendo a prática, coloca e vê como que tá a frequência cardíaca, mede a pressão antes. Aí faz a prática e mede a pressão depois e mede a frequência cardíaca depois. O paciente, depois que ele vê a diferença que faz na pressão e na frequência cardíaca, ele falou assim, nossa, né, olha só, sem eu precisar de muito tempo, sem eu precisar de muitos recursos, eu consigo trazer isso dentro do meu dia a dia. E aí, você, através de um atendimento continuado, né? Porque não adianta fazer uma consulta só, se você estava falando de abordagem integrativa, de prática integrativa, não adianta fazer uma consulta só. Você vai fazendo, e aí, e aí, como é que foi? Conseguiu fazer o exercício? Eu consegui, mas outro dia eu não consegui, porque eu tava, na verdade, com muitos pensamentos, e daí eu não consegui fazer naquele momento. Então vamos pensar o que a gente pode fazer nesses dias que você tá com mais pensamentos? O que você acha de, às vezes, escrever, né? Pega um caderno e às vezes escreve um pouco, assim, só para liberar os pensamentos, e aí depois você faz uma prática. O que você acha? Tá. Então eu gosto, né? Eu falo isso porque eu faço isso com os meus pacientes e costuma dar muito certo. Outras práticas que você pode fazer durante a consulta. Uma breve meditação, um breve relaxamento.
Se você tiver essa capacitação, é claro, você pode fazer algumas práticas específicas, como por exemplo acupuntura, pode indicar, se tiver também essa capacitação específica em fazer indicação de fitoterapia, de homeopatia, enfim, de trazer outras práticas que agregam dentro da sua consulta. Você vai continuar fazendo diagnóstico, pedindo exame, né, fazendo exame físico, prescrevendo remédios que sejam convencionais, mas você traz essa possibilidade a mais para o paciente para poder agregar. E lembrar, né, que isso, mesmo se você querendo ou não fazer o uso de uma prática você mesmo, é também uma abordagem integrativa você encaminhar para outro paciente, para outro profissional que faça uma prática integrativa específica. Às vezes indicar não só para uma consulta necessariamente, mas talvez para fazer dentro de um centro de práticas, fazer dentro de uma academia, você poder dar essa possibilidade e mostrar para o paciente como isso faz parte do tratamento também. Tem paciente que já veio e falou assim, mas não dá pra eu ficar fazendo, por exemplo, não vou fazer yoga, até eu gostaria, mas eu não consigo me dar o luxo de fazer isso, né, porque tenho trabalho e tal. Quer dizer, a gente também fazer essa decisão com o paciente, falando assim, olha, isso não é supérfluo, né, isso é pra ajudar na sua saúde, né? Porque isso vai ajudar, por exemplo, no seu risco cardiovascular, na sua pressão, no diabetes, no colesterol. E além disso, traz esse relaxamento. E é um momento seu, aí tá tudo bem, você tem um momento seu. É tão bom a gente fazer algo de bom pra gente, né? Pra gente poder fazer algo que nos faz bem. E isso não é egoísmo, né? Porque quando a gente tá bem, a gente consegue cuidar dos outros também. A gente consegue trazer repassar inclusive essa empatia para outras pessoas. Por isso que a abordagem integrativa dentro do consultório médico pode ser pelo uso de práticas dentro da consulta, pelo contato entre as consultas, encaminhamento para profissionais específicos, para práticas específicas, às vezes centro que faz práticas específicas, e essa escuta, essa empatia, essa decisão compartilhada, essa integração que tem da visão entre todos os nossos sistemas, né, de corpo, mente, espírito, né, de acordo com o que você tiver dentro da sua atuação, né? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode dizer também. E aí, talvez você possa pensar, mas tudo bem, né? Já entendi aí como eu posso dar esses primeiros passos dentro da abordagem integrativa no consultório, mas será que as pessoas não vão achar que isso é um charlatanismo, que é alguma coisa que eu tô fazendo de errado, fere aí o código de ética médica? Para isso que é você se capacitar de uma maneira adequada para poder oferecer essa prática integrativa de uma maneira muito mais segura, que tem indicação, que tenha maior eficácia, e capacitar o seu paciente também, para que ele saiba o que é essa tal de abordagem de saúde integrativa, o que é essa prática feita de uma maneira mais séria. Isso cabe também a nós, né, como multiplicadores, fazer isso. E aí talvez você pode perguntar assim, mas Pri, eu não tenho tempo na consulta, né? Faço uma consulta breve, eu sei que muito médico aqui também às vezes atende ainda em convênio, ou atende em algum serviço que tem consulta muito mais curta, né? Lembra disso. Só a escuta que você faz no seu paciente, que você faz durante a consulta, é ter o tempo para olhar no olho dele. É quando estiver fazendo exame físico, não tratar o corpo do seu paciente como se fosse uma coisa que você vai examinar, mas é lembrar como é uma pessoa, né? Você realmente
ter esse toque de uma maneira mais gentil na hora que você for simplesmente medir a pressão, sabe? Isso já traz um diferencial dentro do seu atendimento. Isso já é uma abordagem integrativa, que ela é mais humanizada. E às vezes, fazer como uma prática de 3 minutos, 2 minutos, já é o suficiente. Mesmo que você não for fazer uma prática, talvez que demande mais tempo, como por exemplo a acupuntura, que talvez possa demorar 20 minutos, 30 minutos para poder fazer essa aplicação, uma prática de respiração, um relaxamento, já é algo que você pode fazer durante 1 minuto, 3 minutos na consulta. E também você pode usar os horários fora da consulta. Quando a gente pensa em fazer uma prática integrativa para aumentar a adesão do paciente dentro do tratamento, a gente precisa pensar fora da consulta também. O que existe no pré-consulta, no pós-consulta, né, entre as consultas? Será que eu posso enviar algum material? Será que eu posso fazer algum encaminhamento? Eu gosto muito de enviar alguns materiais com áudio de práticas, por exemplo, ou materiais educativos, tudo personalizado, né? Tudo pensando em indicação para aquele paciente. E você pode ter os seus próprios materiais dentro do seu consultório, que você vai confeccionar esses materiais. Então, eu tenho alguns materiais que eu mesmo confecciono, né, para os meus pacientes com orientações, com áudio de práticas, né, com algum material que seja mais educativo. Mas também dá para usar outros materiais, como por exemplo, às vezes eu gosto de encaminhar vídeo no YouTube que tem alguma explicação ou alguma prática que seja interessante usar. Isso é bem legal a gente poder incluir dentro do nosso atendimento, né? A gente colocar, entre aspas, né, na nossa prescrição, assistir um filme. Eu gosto muito, né? Um filme que eu gosto muito de indicar é aquele Divertidamente, né? Além de ser um filme que eu gosto, é um filme muito didático para falar sobre as emoções. E aí quando a gente está falando nessa abordagem integrativa, né, de ver a pessoa como um todo e como todos os nossos sistemas são integrados, né, corpo, mente, espírito, a gente pensar as nossas emoções influenciam muito, né? Quando a gente percebe as emoções, e aí às vezes eu passo esse filme Divertidamente para os pacientes, aí o paciente fala assim, nossa, é verdade, agora quando eu tava naquele momento que eu tava conversando com o chefe, eu já comecei a perceber qual que é dos bonequinhos que estavam na minha cabeça, né, daí veio o bonequinho da raiva, né, eu falo, então tá começando a perceber as suas próprias emoções através de uma maneira lúdica. Isso é muito importante, a gente trazer o lúdico também para dentro do nosso consultório. Não é infantil, não é algo que o paciente vai achar ruim. Claro, a gente às vezes precisa adaptar, né, para o paciente outro que... Às vezes tem paciente que fala assim, não, só não vem com uma coisa esotérica aí que eu não quero. Eu falo, tá bom, né? Aí a gente vai adaptando, né, para a linguagem do paciente também, né? Então, nós vimos os primeiros passos. O que a gente pode fazer para você que quer começar a prática integrativa dentro do seu consultório médico, não sabe como começar. E agora a gente viu algumas possibilidades, né? A gente colocar todas as práticas, né, ferramentas para o paciente, mas toma muito cuidado para você não colocar tudo de uma vez, né? Não achar que em uma consulta você vai conseguir... nossa, tem indicação de fazer yoga, meditação, tem indicação de fazer... Aí, de repente, essas práticas que são integrativas, né? Elas podem virar mais uma obrigação no meio de tantas outras. A gente tomar muito cuidado. Será que você não está trazendo mais problema para o seu paciente do que solução? A gente às vezes tem até essa ideia assim, nossa, mas é que eu tô dando muitas possibilidades, eu tô falando de estilo de vida, eu tô falando de várias práticas integrativas, né? Então eu tô fazendo uma super abordagem integrativa também. Mas, será que isso é factível? Será que isso foi contextualizado para aquele paciente, para aquela situação? Será que isso cabe para essa consulta agora? Será que eu posso deixar isso para falar em uma outra consulta? E aí que a gente vai. Na abordagem integrativa, dentro do consultório médico, não dá para fazer em uma consulta única. Você precisa fazer um atendimento continuado.
porque senão a prática integrativa vai ser vista como uma obrigação e vai ser apenas mais uma coisa que a pessoa precisa fazer durante o dia, né? Vai ter mais uma obrigação que a pessoa vai ter que fazer durante o dia. E aí o paciente não vai aderir. Por isso que a prática integrativa, para aumentar a adesão do seu paciente, precisa ser feita através de um atendimento continuado. Precisa ter um objetivo cada consulta, deixar sendo estruturadas as consultas, que práticas que talvez eu possa usar agora, quais eu posso usar depois, flexibilizar o que eu vou colocar naquele momento, não deixar todas as práticas de uma vez. Também não é você fazer uma abordagem integrativa, você falar assim, eu faço acupuntura, então todo mundo que vier aqui eu vou tratar com acupuntura. Tá tudo bem, não tem nada de errado de atuar dessa forma, mas só saiba que se você só faz a prática de acupuntura e não vê mais nada além disso, o que você está fazendo é uma terapia integrativa, que é uma forma de fazer a abordagem integrativa dentro do seu consultório, mas quando a gente está falando aqui, né, conversando da prática integrativa que você coloca dentro da sua consulta, se você só fizer isso, mas não considerar a pessoa no seu todo, você não considerar as outras abordagens, você, mesmo que você não faça isso na consulta, mas pelo menos indicar, se você não faz nada disso, não é uma prática integrativa propriamente dita. Aí você vai estar fazendo uma prática, né, uma terapia complementar à parte, e que tá tudo certo, né, mas que você não vai ter todas essas possibilidades, né, de flexibilizar, de adaptar, de personalizar para o seu paciente. Então a gente tomar esse cuidado, né, porque às vezes ele é complementar, mas não é integrativo, né? Então quando a gente traz essa abordagem integrativa, tem que considerar a pessoa no seu todo também. E aí, não é o cardápio de práticas, como a gente falou, porque você vai indicar, você vai fazer o diagnóstico, você vai ver com a indicação daquele paciente. E aí o paciente vai ver, né, com essa decisão compartilhada, qual que é a melhor naquele momento, né? Vocês vão fazer essa decisão compartilhada para poder flexibilizar. Por isso que um grande ensinamento que eu tenho para você, que é médico, que quer aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa no seu consultório, é você fazer um atendimento continuado e não ser especialista de técnicas, mas ser um especialista da pessoa. Porque quando você é especialista da pessoa, você consegue, a partir dessa visão da pessoa no seu todo, pensar quais as necessidades essa pessoa tem, quais as necessidades esse paciente tem. E aí você vai pensar, então pensando nisso, qual uma solução que a abordagem integrativa pode oferecer nesse momento para o problema daquela pessoa em específico. Por isso que, mesmo que você seja, né, um médico generalista, é importante que você tenha algum foco durante as consultas. Você pode ter, né, você pode ser um médico generalista e usar a abordagem integrativa, e você pode ser um médico especialista e usar a abordagem integrativa. Se você for um médico especialista e você vai usar a abordagem integrativa, você vai usar essa abordagem dentro da sua especialidade, né? Por exemplo, você é reumatologista e você quer usar a abordagem integrativa dentro do seu consultório. O que você vai fazer? Você vai pensar, quais são, por exemplo, as principais doenças e quais são os principais problemas que os pacientes trazem aqui no consultório. Dor articular, né, questões de doenças específicas, né, de fibromialgia, de artrite reumatoide, enfim. Aí você vai pensando em todas as possibilidades, né, osteoporose, enfim. Você vai pensando todas as possibilidades dentro do seu consultório de reumatologia. E aí você vai, a partir disso, né, a partir dessa da sua especialidade, né, e do tipo de pessoa que você atende, e aí você vai pensar quais são as práticas integrativas que são importantes para poder agregar, né, que podem agregar na consulta que eu vou fazer para o paciente. E aí você vai direcionar. Se você for médico generalista, você pode direcionar para uma promoção de saúde mesmo, né? Você pode pensar, mesmo se não seja para uma doença específica, né?
pode ser também, né, dentro, né, das doenças mais comuns que a gente tem mesmo, né, pressão alta, diabetes, colesterol, tudo isso tem bastante evidência, então você pode usar dentro de alguma doença específica, né, algum perfil de paciente específico, mas você pode usar também para uma promoção de saúde, né, pensar em trazer esse bem-estar. Mas eu vou ser bem sincera, né, com você, que é importante você, mesmo assim, direcionar para um público específico. Porque promoção de saúde, assim, às vezes é muito genérico. E como que você vai conseguir personalizar, trazer esse contato mais próximo, sendo que pode ser uma pessoa de qualquer perfil, né? E aí como que você vai conseguir direcionar isso dentro da sua consulta? Fica muito mais difícil. Por isso que eu indico ter um foco, né? Trazer, e aí você pode se especializar, né? E você pode trazer isso de uma maneira também, né, convencional, com especialidades convencionais, ou trazer isso com essa abordagem da visão no seu todo mesmo, mas que pense num perfil de paciente que seja mais específico para você se aprofundar e aí ser especialista da pessoa, né? E por isso que a abordagem integrativa, ela é sobre contextualizar, para que você justamente possa oferecer a melhor técnica para o seu paciente. Isso que é a abordagem integrativa, é você contextualizar e oferecer a melhor técnica para o seu paciente naquele momento. Às vezes, em outro momento, aquele mesmo paciente vai precisar de outra coisa. Ou às vezes, para a mesma condição de saúde, por exemplo, tem 2 pacientes com diabetes, vai ser sempre a mesma indicação de um e para o outro das práticas integrativas? Não, porque a gente vai ter que contextualizar. Por isso, a gente precisa ser especialista da pessoa, né? E não da doença, né? Claro, da doença também, né? Mas na abordagem integrativa, você vai pensar em ser especialista da pessoa. Para ser especialista da doença, a gente já tem a medicina convencional, onde a gente pode fazer isso muito bem e ser especialista da doença, que é sim importante. Mas agora você está aprendendo como ser especialista da pessoa, né? E aí, qual que é um pequeno passo que você pode fazer já no seu próximo paciente quando você estiver atendendo? Para você já fazer esses primeiros passos aí de introduzir a abordagem integrativa dentro da sua consulta médica. Na próxima consulta que você tiver, você pode abrir a consulta com uma pergunta aberta. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai no médico, né, e nós médicos fazemos muito isso, parece quase um questionário, assim, um inquérito que você vai, né, mas que horas você acorda, que horas você dorme, que você come, que medicação você toma, que horas você toma essa medicação, né? Enfim, parece que toda hora a gente está fazendo perguntas que a gente fala perguntas fechadas. E isso não traz... Como você vai contextualizar pro paciente, né? Ser especialista da pessoa se você não ouviu, né? Se você não teve esse contato mais próximo, não teve essa escuta. Como que a gente escuta? Primeira coisa, a gente pergunta e deixa a pessoa falar e realmente escuta. Com uma pergunta aberta, como por exemplo, você começar a consulta. O que fez você marcar essa consulta? E se segura, né? Se segura para falar. Você faz uma pergunta aberta, assim, para começar a consulta, né? O que fez para marcar essa consulta, como eu posso te ajudar. E faz uma escuta que deixa a pessoa falar e se segura para não ficar querendo toda hora achar uma resposta. Deixa a pessoa falar o tanto que ela conseguir, o tanto que ela precisar falar naquele momento. Você vai ver que, espontaneamente, se você deixar uma pessoa falar, ela vai falar durante uns 2 minutos, às vezes 3 minutos, né? Então tá tudo bem você deixar esse tempo a pessoa falar um pouquinho mais. Mesmo que você deixe assim, não tem, mas que seja 1 minuto. Que seja um momento que você olhe para o paciente. Que você realmente escute. E que você não procure, durante essa escuta, ficar pensando de qual é a conduta que você vai fazer com o paciente. A gente tem esse pensamento, como médica, a gente é treinado a isso. Nosso cérebro,
é treinado pra gente escutar o que o paciente fala, dar um diagnóstico e dar uma conduta, né? Então eu sei que eu também sou assim, né? O paciente está falando, você está pensando, e é ótimo porque a gente, esse é o nosso trabalho, né? Mas durante um momento na consulta, apenas escute, tá? Tenha esse momento para você pelo menos só escutar. E escutar não só as palavras, mas também os gestos, né? Escutar o que o corpo dela tá falando, a expressão do rosto. Isso já vai poder te ajudar muito a você ser esse especialista da pessoa e não só da doença. Porque na hora de você, e vai ter esse momento, né, de você precisar fazer essas perguntas mais fechadas e direcionar em relação à doença, você já vai estar considerando o contexto, porque ela já traz muitas coisas do que é importante para ela, né, como que é a rotina, como ela se sente em relação a essa doença, como ela se sente em relação ao seu próprio corpo, né, ao sua própria mente, sua rotina, o dia a dia, as pessoas que fazem parte. Então tem essa escuta. Se escuta, né, escuta o seu paciente e se pergunta: o que esse paciente verdadeiramente precisa? O que esse paciente verdadeiramente precisa? Será? E tá tudo bem, se ele precisa realmente tomar uma medicação, toma a medicação. Mas o que ele verdadeiramente precisa? Às vezes, ele só precisa ser escutado também. Às vezes, ele precisa ter alguém que tenha um pulso um pouquinho mais firme para poder direcionar a conduta também. Enfim, mas quando você traz essa escuta para o paciente, isso é um enorme diferencial. E aí esse é um pequeno passo, né, que você pode já começar a fazer para o seu próximo paciente. Então, é isso. A gente falou hoje quais são esses primeiros passos na abordagem integrativa, né? Esse para o médico que quer começar a usar a prática integrativa, mas não sabe como começar. E agora você já sabe como tomar os seus primeiros passos e como tomar esse seu primeiro passo também para trazer a abordagem integrativa, para você aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa no seu consultório médico. E você fazer isso através de uma consulta que seja humanizada e um atendimento que seja continuado. Porque afinal, uma consulta só não vai dar para fazer uma abordagem integrativa realmente efetiva. É muito melhor quando a gente faz isso de uma maneira continuada, tá? E eu queria deixar esse convite para você que quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, que eu vou fazer uma palestra dia 19 de janeiro sobre o fim do retorno, para você descobrir o porquê que as consultas de retorno estão acabando com o seu consultório e também o como, né, que a prática integrativa pode trazer esse novo olhar e aumentar a adesão do paciente. E como você pode usar o atendimento continuado para aumentar a adesão do seu paciente. Então, se você é médico e quer aumentar a adesão integrativa, aliás, se você é médico e quer aumentar a adesão do seu paciente usando a prática integrativa, eu convido você na palestra dia 19 de janeiro. É uma palestra 100% online, 100% gratuita, que vai ser às 8 horas da noite. Se você quiser se inscrever, o link tá na bio aqui no Instagram e vai ser um prazer poder conversar com você e a gente multiplicar esse cuidado mais humanizado para que mais pacientes, mais pessoas possam se beneficiar dessa prática integrativa. E você, como médico, também ter essa maior realização durante seus atendimentos e ter maior conexão e resultado com os seus pacientes. Muito obrigada, fico à disposição se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão. E até o próximo episódio que a gente vai fazer nesta quinta-feira, às 1h da tarde, que a gente vai fazer mais um momento, mais um episódio para conversar sobre como usar a prática integrativa para aumentar a adesão do seu paciente. Muito obrigada e tchau, tchau!